Gênesis 21. Javé visitou Sara como havia dito, e fez Javé por Sara o que havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho em sua velhice, no prazo predito por Deus. Abraão deu ao filho que lhe havia nascido e que Sara lhe trouxe o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque aos 8 dias, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir isso rirá comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois bem, eu lhe dei um filho em sua velhice. A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão fez um grande banquete no dia em que desmamaram Isaque. Sara viu o filho que Agar, a egípcia, havia dado a Abraão brincando com seu filho Isaque e disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não vai herdar junto com meu filho, com Isaque. Isso entristeceu muito Abraão, por se tratar de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não te entristeças nem pelo menino nem por tua escrava. Em tudo que Sara te diz, dá-lhe ouvidos, pois embora por Isaque levará teu nome uma descendência, também do filho da escrava farei uma grande nação por ser descendente teu. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pôs no ombro dela a criança e a despediu. Ela partiu e andou pelo deserto de Berseba. Como faltasse a água do odre, deitou a criança debaixo de um arbusto, e ela mesma foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, pois dizia: não quero ver morrer a criança. Sentada, pois, em frente, pôs-se a chorar em altos brados. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: o que há contigo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Levanta-te, ergue o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. Foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus assistiu ao menino, que cresceu e vivia no deserto, e chegou a ser grande arqueiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe tomou para ele uma mulher do país do Egito. Sucedeu por aquele tempo que Abimeleque, junto com Picol, capitão de sua tropa, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo. Que fazes? Agora, pois, jura-me por Deus aqui mesmo, sem mentir, tanto a mim como a meus filhos e a meus netos, que a mesma benevolência que tive para contigo, terás tu para comigo e com o país onde te recebemos como hóspede. Abraão disse: eu juro. Então Abraão se queixou a Abimeleque por causa de um poço que haviam usurpado os súditos de Abimeleque. E disse Abimeleque: não sei quem fez isso. Nem tu me havias notificado, nem eu havia ouvido nada até hoje. Abraão tomou umas ovelhas e vacas, deu-as a Abimeleque, e fizeram os dois um pacto. Abraão pôs 7 cordeiras à parte. Disse Abimeleque a Abraão: para que são essas 7 cordeiras que apartaste? Disse: estas 7 cordeiras vais aceitar de minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso chamou-se aquele lugar Berseba, porque ali juraram ambos. Fizeram, pois, o pacto em Berseba. Logo, levantando-se Abimeleque e Picol, capitão de sua tropa, voltaram ao país dos filisteus. Abraão plantou um tamarisco em Berseba e invocou ali o nome de Javé, Deus eterno. Abraão esteve residindo no país dos filisteus muitos anos. Gênesis 22. Depois destas coisas sucedeu que Deus tentou Abraão e lhe disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe: toma teu filho, teu único, o que amas, Isaque, vai ao país de Moriá e oferece-o ali em holocausto num dos montes que eu te disser. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, aprontou seu jumento e tomou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Partiu a lenha do holocausto e pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia dito. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe.
Então disse Abraão a seus servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até ali, faremos adoração e voltaremos até vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, carregou-a sobre seu filho Isaque, tomou em sua mão o fogo e a faca, e foram os dois juntos. Disse Isaque a seu pai Abraão: Pai. Respondeu: O que há, filho? Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, filho meu. E seguiram andando os dois juntos. Chegados ao lugar que Deus lhe havia dito, construiu ali Abraão o altar e dispôs a lenha, logo amarrou Isaque, seu filho, e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão e tomou a faca para imolar seu filho. Então chamou-lhe o anjo de Javé desde os céus, dizendo: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Disse o anjo: Não estendas tua mão contra o menino, nem lhe faças nada, que agora já sei que tu és temente a Deus, já que não me negaste teu filho, teu único. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu um carneiro preso num arbusto pelos chifres. Foi Abraão, tomou o carneiro e o sacrificou em holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar Javé Proverá, de onde se diz hoje em dia: No monte Javé Proverá. O anjo de Javé chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo juro, oráculo de Javé, que por teres feito isto, por não me teres negado teu filho, teu único, eu te cumularei de bênçãos e acrescentarei muitíssimo tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia, e tua descendência se apoderará da porta de seus inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, em recompensa por teres obedecido minha voz. Voltou Abraão ao lado de seus servos, e empreenderam a marcha juntos para Berseba. Abraão ficou em Berseba. Depois destas coisas foi anunciado a Abraão: Também Milca deu filhos a teu irmão Nacor, Uz, seu primogênito, Buz, irmão do anterior, e Quimuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reumá, também deu à luz Teba, Gaã, Taz e Maacá. Gênesis 23. Sara viveu 127 anos. Morreu Sara em Kiriat Arbá, que é Hebrom, no país de Canaã, e Abraão fez luto por Sara e a chorou. Logo levantou-se Abraão de diante da morta, e falou aos filhos de Et nestes termos: Eu sou um simples forasteiro que reside entre vós. Dai-me uma propriedade sepulcral entre vós, para retirar e sepultar minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão dizendo-lhe: Vejamos se nos entendemos, Senhor. Tu és um príncipe divino entre nós. No melhor de nossos sepulcros sepulta tua morta. Nenhum de nós te negará seu sepulcro, para que enterres tua morta. Levantou-se Abraão e fez uma reverência aos habitantes do lugar, aos filhos de Et, e falou-lhes nestes termos: Se estais de acordo em que eu retire e sepulte minha morta, escutai-me e intercedei por mim ante Efrom, filho de Zoar, para que me dê a caverna de Macela que é sua e que está à beira de sua propriedade. Que me dê pelo que vale em propriedade sepulcral entre vós. Efrom estava sentado entre os filhos de Et. Respondeu, pois, Efrom, o Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, Senhor, escuta-me, dou-te a propriedade e dou-te também a caverna que há nela. À vista dos filhos de meu povo te dou, sepulta tua morta. Abraão fez uma reverência aos habitantes do lugar, e dirigiu-se a Efrom, aos ouvidos dos habitantes do lugar, dizendo: Vejamos se nos entendemos. Dou-te o preço da propriedade, aceita-mo e enterrarei ali minha morta. Respondeu Efrom a Abraão: Senhor meu, escuta-me. 400 siclos de prata por um terreno, que significa isso para ti e para mim?
sepulta tua morta. Abraão concordou e pesou a Efrom a prata que este havia pedido aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente de mercador. Assim foi como a propriedade de Efrom que está em Macela, diante de Mambré, a propriedade e a caverna que há nela e todas as árvores que rodeiam a propriedade por todos seus limites. Tudo isto veio a ser propriedade de Abraão, à vista dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macela diante de Mambré, que é Hebrom, em Canaã. Assim aquele campo e a caverna que há nele chegaram a ser de Abraão como propriedade sepulcral, recebida dos filhos de Et. Gênesis 24. Abraão era já um velho entrado em anos, e Javé havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa e mordomo de todas suas coisas: Vamos, põe tua mão debaixo de minha coxa, que vou te fazer jurar por Javé, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus com os quais vivo, mas irás à minha terra e à minha pátria tomar mulher para meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me a este país. Devo nesse caso voltar e levar teu filho à terra de onde saíste? Disse-lhe Abraão: Guarda-te de levar lá meu filho. Javé, Deus dos céus e Deus da terra, que me tomou de minha casa paterna e de minha pátria, e que me falou e me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará seu anjo diante de ti, e tomarás de lá mulher para meu filho. Se a mulher não quiser seguir-te, não responderás por este juramento que te tomo. Em todo caso não leves lá meu filho. O servo pôs sua mão debaixo da coxa de seu senhor Abraão, e prestou-lhe juramento segundo o combinado. Tomou o servo 10 camelôs dos de seu senhor e das coisas melhores de seu senhor e pôs-se a caminho para Arã-Naraim para a cidade de Nacor. Fez ajoelhar os camelôs fora da cidade junto ao poço, ao entardecer, à hora de sair as aguadeiras, e disse: Javé, Deus de meu senhor Abraão, dá-me sorte hoje, e faz favor a meu senhor Abraão. Vou ficar parado junto à fonte, enquanto as filhas dos cidadãos saem para tirar água. Agora bem, a moça a quem eu disser: Inclina, por favor, teu cântaro para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também vou dar de beber aos teus camelôs, essa seja a que tens designada para teu servo Isaque, e por isso saberei que fazes favor a meu senhor. Apenas havia acabado de falar, quando eis que saía Rebeca, filha de Betuel, o filho de Milcá, a mulher de Nacor, irmão de Abraão, com seu cântaro ao ombro. A jovem era de muito boa aparência, virgem, que não havia conhecido o homem. Desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu a seu encontro e disse: Dá-me um pouco de água de teu cântaro. Bebe, senhor, disse ela, e baixando em seguida o cântaro sobre seu braço, deu-lhe de beber. E ao acabar de dar-lhe, disse: Também para teus camelôs vou tirar água, até que se saciem. E apressadamente esvaziou seu cântaro no bebedouro e correndo outra vez ao poço tirou água para todos os camelôs. O homem a contemplava calando para saber se Javé havia dado êxito ou não à sua missão. Assim que os camelôs acabaram de beber, tomou o homem um anel de ouro de meio siclo de peso que colocou no nariz da jovem, e um par de braceletes de 10 siclos de ouro em seus braços, e disse: De quem és filha? Dize-me, há em casa de teu pai lugar para passar a noite? Ela lhe disse: Sou filha de Betuel, o filho que Milcá deu a Nacor. E acrescentou: Também temos palha e forragem em abundância, e lugar para passar a noite. Então prostrou-se o homem e adorou a Javé, dizendo: Bendito seja Javé, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou seu favor e sua lealdade para com meu senhor. Javé me trouxe a parar na casa do irmão de meu senhor. A jovem correu para anunciar na casa de sua mãe todas estas coisas.
Tinha Rebeca um irmão chamado Labão. Este correu até onde estava o homem, lá fora, na fonte. Com efeito, assim que viu o anel e os braceletes nos braços de sua irmã, e ouviu dizer a sua irmã Rebeca, assim me falou aquele homem, chegou-se aonde ele estava. Encontrou-o ainda junto aos camelôs perto da fonte e disse-lhe, vem bendito de Javé. Por que ficas parado lá fora se eu desocupei a casa e fiz lugar para os camelôs? O homem entrou na casa e Labão desaprontou os camelôs, deu-lhes palha e forragem, e ao homem e seus acompanhantes água, para lavar os pés. Depois serviu-lhes de comer, mas o outro disse, não comerei até não ter dito o que tenho a dizer. Ao que respondeu Labão, fala. Eu sou, disse, servo de Abraão. Javé abençoou com fartura meu senhor, que se fez rico, pois lhe deu ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e escravas, camelôs, jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, já envelhecida, deu à luz um filho a meu senhor, que lhe cedeu tudo quanto possui. Quanto a mim, meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus em cujo país resido. Irás à casa de meu pai e à minha parentela tomar mulher para meu filho. Eu disse a meu senhor, e se acaso não me seguir a mulher? E ele me disse, Javé em cuja presença tenho andado, enviará seu anjo contigo, e dará êxito à tua viagem, e assim tomarás mulher para meu filho de minha parentela e da casa de meu pai. Então ficarás livre de minha maldição, quando chegares à minha parentela, e se não ta derem também ficarás livre de minha maldição. Pois bem, chego hoje à fonte e me digo, Javé, Deus de meu senhor Abraão, se de fato dás êxito a esta minha viagem, aqui fico, parado junto à fonte. A donzela que sair para tirar água, e eu lhe disser, dá-me de beber um pouco de água de teu cântaro, e ela me responder, bebe tu, e vou tirar também para teus camelôs, essa será a mulher que Javé tem destinada para o filho de meu senhor. Apenas havia acabado de falar comigo mesmo, quando eis que Rebeca saía com seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse, vamos dar-me de beber, e em seguida baixou seu cântaro do ombro e disse, bebe, e também vou dar de beber aos teus camelôs. Bebi, pois, e ela deu de beber também aos camelôs. Eu lhe perguntei, de quem és filha? Respondeu-me, sou filha de Betuel, o filho que Milcá deu a Nacor. Então pus o anel em seu nariz e os braceletes em seus braços, e prostrando-me adorei a Javé, e bendisse a Javé, o Deus de meu senhor Abraão, que me havia posto no bom caminho para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, dizei-me se estáis dispostos a usar de favor e lealdade para com meu senhor, e se não, dizei-me também para que eu siga pela direita ou pela esquerda. Responderam Labão e Betuel, de Javé saiu este assunto. Nós não podemos te dizer está mal ou está bem. Aí tens diante de ti Rebeca, toma-a e vai, e seja ela mulher do filho de teu senhor, como disse Javé. Quando o servo de Abraão ouviu o que diziam, adorou a Javé em terra. Em seguida tirou o servo objetos de prata e ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também fez presentes a seu irmão e a sua mãe. Logo comeram e beberam, ele e os homens que o acompanhavam, e passaram a noite. Pela manhã levantaram-se, e ele disse, permiti-me que parta para onde está meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca disseram, que fique a moça conosco uns dias, por exemplo 10. Logo se irá. Mas ele lhes disse, não me retardeis. Já que Javé deu êxito à minha viagem, deixai-me sair para que vá onde está meu senhor. Eles disseram, chamemos a jovem e perguntemos sua opinião. Chamaram, pois, Rebeca e disseram-lhe, vais com este homem? Vou, respondeu ela. Então despediram sua irmã Rebeca com sua ama, e ao servo de Abraão e seus homens. E abençoaram Rebeca e diziam-lhe, ó irmã nossa, que chegues a converter-te em milhares de miríades, e conquiste tua descendência à porta de seus inimigos.
Levantou-se Rebeca com suas donzelas e, montadas nos camelôs, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Enquanto isso, Isaque havia vindo do poço de Laai-roi, pois habitava no país do Neguebe. Uma tarde havia saído Isaque para passear pelo campo, quando eis que ao erguer a vista viu que vinham uns camelôs. Rebeca por sua vez ergueu seus olhos e vendo Isaque, apeou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele homem que caminha pelo campo ao nosso encontro? Disse o servo: É meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda, tomou Rebeca que passou a ser sua mulher, e ele a amou. Assim consolou-se Isaque pela perda de sua mãe. Gênesis 25. Abraão voltou a tomar outra mulher, chamada Quetura. Esta lhe deu Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sebá e Dedã. Filhos de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leomitas. Filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Eldaá. Todos estes filhos de Quetura. Abraão deu tudo quanto tinha a Isaque. Aos filhos das concubinas que tinha Abraão fez doações, vivendo ainda ele, separou-os de Isaque, enviando-os para o Oriente, ao país do Oriente. Estes foram os dias de vida de Abraão, 175 anos. Expirou, pois, Abraão e morreu em boa ancianidade, velho e cheio de dias, e foi juntar-se com seu povo. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macela, à beira da propriedade de Efron, filho de Zoar, o Eteu, diante de Mambré. Na propriedade que Abraão havia comprado aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão com sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, abençoou Deus seu filho Isaque. Isaque estabeleceu-se nas imediações do poço de Laai-roi. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão, o que lhe deu a Abraão Agar, a egípcia, escrava de Sara, e estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adeel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e estes seus nomes segundo seus povoados e seus acampamentos, 12 chefes de outros tantos povos. E estes foram os anos de vida de Ismael, 137 anos. Logo expirou e morreu, e foi juntar-se com seu povo. Ocupou desde Avilá até Sur, que fica em frente ao Egito, segundo se vai para Assur. Estabeleceu-se diante de todos seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Tinha Isaque 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque suplicou a Javé em favor de sua mulher, pois era estéril. E Javé foi-lhe propício, e concebeu sua mulher Rebeca. Mas os filhos se entrechocavam em seu ventre. Ela disse a si mesma, sendo assim, para que viver? E foi consultar a Javé. Javé lhe disse: 2 povos há em teu ventre, 2 nações que ao sair de tuas entranhas se dividirão. Uma oprimirá a outra, o maior servirá ao pequeno. Cumpriram-se-lhe os dias de dar à luz, e resultou que havia 2 gêmeos em seu ventre. Saiu o primeiro ruivo todo ele, como uma pelica de pele, e chamaram-no Esaú. Depois saiu seu irmão, cuja mão agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou-se Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gerou. Cresceram os meninos. Esaú chegou a ser um caçador experiente, um homem montanhês, e Jacó um homem muito caseiro. Isaque queria Esaú, porque gostava da caça, e Rebeca queria Jacó. Uma vez, Jacó havia preparado um cozido quando chegou Esaú do campo, esgotado. Disse Esaú a Jacó: Ouve, dá-me para provar desse vermelho, porque estou esgotado. Por isso chamou Seledom. Disse Jacó: Vende-me agora mesmo tua primogenitura. Disse Esaú: Estou que morro. Que me importa a primogenitura? Disse Jacó: Jura-me agora mesmo.
E ele jurou-lhe, vendendo sua primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o cozido de lentilhas, e este comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a primogenitura. Gênesis 26. Houve fome no país, além da primeira que teve lugar no tempo de Abraão, e foi Isaque a Gerar, aonde estava Abimeleque, rei dos filisteus. Javé apareceu-lhe e disse-lhe: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Reside nesta terra, e eu te assistirei e abençoarei, porque a ti e a tua descendência hei de dar todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. E por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, em recompensa por Abraão ter me obedecido e guardado minhas observâncias, meus mandamentos, meus preceitos e minhas instruções. Estabeleceu-se, pois, Isaque em Gerar. Os do lugar perguntavam-lhe por sua mulher, e ele dizia: É minha irmã. Com efeito, tinha receio de dizer: É minha mulher, não. Fossem matá-lo os do lugar por causa de Rebeca, já que ela era de boa aparência. Já levava longo tempo ali, quando aconteceu que Abimeleque, rei dos filisteus, espiando por uma janela, observou que Isaque estava brincando com sua mulher Rebeca. Chama Abimeleque a Isaque e diz-lhe: Então é tua mulher, pois como tens dito, é minha irmã? Disse-lhe Isaque: É que me disse, vou morrer por causa dela. Replicou Abimeleque: O que é que nos fizeste? Se por acaso chega a deitar-se qualquer um do povo com tua mulher, tu nos terias lançado a culpa. Então Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nosso lado, porque te fizeste muito mais poderoso que nós. Isaque foi-se dali e acampou na várzea de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaque voltou a cavar os poços de água que haviam cavado os servos de seu pai Abraão, e que os filisteus haviam entupido depois da morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes que lhes havia dado seu pai. Cavaram os servos de Isaque na várzea e encontraram ali um poço de águas vivas. Mas brigaram os pastores de Gerar com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Ele chamou o poço Ezeque, já que haviam discutido com ele. Escavaram outro poço, e também brigaram por ele, chamou-o Sitna. Partiu dali e cavou outro poço, e já não brigaram por ele, chamou-o Reobote, e disse: Agora Javé nos deu alívio e prosperaremos nesta terra. Dali subiu a Berseba. Javé apareceu-lhe naquela noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei, e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ali construiu um altar e invocou o nome de Javé. Ali estendeu sua tenda, e os servos de Isaque perfuraram ali um poço. Então Abimeleque foi até onde ele estava desde Gerar com Alzate, um de seus familiares, e Picol, capitão de sua tropa. Disse-lhes Isaque: Como é que vindes a mim, vós que me odiais e me expulsastes de vossa companhia? Contestaram eles: Vimos claramente que Javé se pôs de tua parte, e dissemos: Vamos, haja um juramento entre nós, entre ti e nós, e vamos fazer um pacto contigo, de que não nos farás mal, assim como tampouco nós te tocamos a ti não te fizemos senão bem, e te deixamos ir em paz, ó bendito de Javé. Ele deu-lhes um banquete, e comeram e beberam. De madrugada levantaram-se e fizeram mútuo juramento. Logo Isaque despediu-os, e foram-se em paz de seu lado. Naquele mesmo dia chegaram uns servos de Isaque e deram-lhe a notícia do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Achamos água. Ele chamou Seba, de onde o nome da cidade de Berseba até a data. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basimate, filha de Elon, o Eteu, as quais foram amargura para Isaque e Rebeca. Gênesis 27. Como tivesse envelhecido Isaque, e não visse já por ter enfraquecido seus olhos, chamou Esaú, seu filho maior: Filho meu. Ó,
Qual lhe respondeu: Aqui estou. Olha, disse, me fiz velho e ignoro o dia de minha morte. Assim pois, toma tuas flechas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e me caça alguma peça. Logo me fazes um cozido suculento, como a mim me agrada, e mo trazes para que o coma, a fim de que minha alma te abençoe, antes que eu morra. Ora, Rebeca estava escutando a conversa de Isaque com seu filho Esaú. Esaú foi-se ao campo para caçar alguma peça para o pai, e então Rebeca disse a seu filho Jacó: Acabo de ouvir teu pai que falava com teu irmão Esaú dizendo: Traze-me caça, e faze-me um cozido suculento para que eu o coma e te abençoe diante de Javé antes de morrer. Pois bem, filho meu, faze-me caso no que vou te recomendar. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 cabritos formosos. Eu farei com eles um cozido suculento para teu pai como a ele lhe agrada, e tu o apresentarás a teu pai, que o comerá, para que te abençoe antes de sua morte. Jacó disse à sua mãe Rebeca: Mas se meu irmão Esaú é peludo, e eu sou liso, vai ver se me apalpa meu pai, e lhe pareça que estou zombando dele. Então terei buscado uma maldição em vez de uma bênção. Disse-lhe sua mãe: Sobre mim tua maldição, filho meu. Tu obedece-me, basta com isso, vai e traze-mos. Ele foi buscá-los e levou-os à sua mãe, e ela fez um cozido suculento como agradava a seu pai. Depois tomou Rebeca roupas de Esaú, seu filho maior, as mais preciosas que tinha em casa, e vestiu Jacó, seu filho pequeno. Logo com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço, e pôs o cozido e o pão que havia feito nas mãos de seu filho Jacó. Este entrou até onde estava seu pai, e disse: Pai. Ele respondeu: Aqui estou. Quem és, filho? Jacó disse a seu pai: Sou teu primogênito Esaú. Fiz como disseste. Anda, levanta-te, senta-te e come de minha caça, para que me abençoe tua alma. Diz Isaque a seu filho: Que rápido andaste em encontrá-la, filho. Respondeu: Sim, é que Javé, teu Deus, colocou adiante de mim. Diz Isaque a Jacó: Aproxima-te que te apalpe, filho, para ver se realmente és ou não meu filho Esaú. Aproximou-se Jacó de seu pai Isaque, o qual o apalpou e disse: A voz é a de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E dispôs-se a abençoá-lo. Disse, pois: És tu realmente meu filho Esaú? Respondeu: O mesmo. Disse então: Aproxima-mo, que coma da caça, filho, para que te abençoe minha alma. Aproximou-o e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. Disse-lhe seu pai Isaque: Aproxima-te e beija-me, filho. Ele aproximou-se e beijou-o, e ao aspirar Isaque o aroma de suas roupas, abençoou-o dizendo: Olha, o aroma de meu filho, como o aroma de um campo que abençoou Javé. Pois que Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, muito trigo e mosto. Sirvam-te povos, adorem-te nações, sê senhor de teus irmãos e adorem-te os filhos de tua mãe. Quem te amaldiçoar, maldito seja, e quem te abençoar, seja bendito. Assim que Isaque havia concluído de abençoar Jacó, e justo quando acabava de sair Jacó da presença de seu pai Isaque, chegou seu irmão Esaú de sua caçada. Fez também ele um cozido suculento e levando-o a seu pai disse-lhe: Levante-se meu pai e coma da caça de seu filho para que me abençoe tua alma. Disse-lhe seu pai Isaque: Quem és tu? Respondeu-lhe: Sou teu filho primogênito Esaú. Isaque teve um tremor forte, e disse-lhe: Pois então, quem é aquele que caçou uma peça e ma trouxe? Porque de fato eu comi, antes que tu viesses, e o abençoei, e bendito está. Ao ouvir Esaú as palavras de seu pai, lançou um grito forte e extremamente amargo, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, pai meu. Disse-lhe este: Veio astutamente teu irmão, e levou tua bênção. Disse Esaú: Com razão se chama Jacó, pois me suplantou estas 2 vezes. Levou minha primogenitura, e eis que agora levou minha bênção. E acrescentou: Não reservaste alguma bênção para mim?
Respondeu Isaque e disse a Esaú: Olha, coloquei-o como senhor teu, dei-lhe por servos todos seus irmãos e abasteci-o de trigo e vinho. Segundo isso, que vou fazer por ti, filho meu? Disse Esaú a seu pai: É que tua bênção é única, pai meu. Abençoa-me também a mim, pai meu. Isaque guardou silêncio e Esaú ergueu a voz e rompeu a chorar. Seu pai Isaque disse-lhe em resposta: Eis que longe da gordura da terra será tua morada, e longe do orvalho que desce do céu. De tua espada viverás e a teu irmão servirás. Mas depois, quando te fizeres livre, partirá seu jugo de sobre tua cerviz. Esaú inimizou-se com Jacó por causa da bênção com que o havia abençoado seu pai. E disse Esaú a si mesmo: Aproximam-se já os dias de luto por meu pai. Então matarei meu irmão Jacó. Foi dado aviso a Rebeca das palavras de Esaú, seu filho maior, e ela enviou chamar Jacó, seu filho pequeno, e disse-lhe: Olha, que teu irmão Esaú vai vingar-se de ti matando-te. Agora, pois, filho meu, faze-me caso, levanta-te e foge a Harã, até onde está meu irmão Labão, e fica com ele uma temporada, até que se acalme a cólera de teu irmão, até que se acalme a ira de teu irmão contra ti, e esqueça o que fizeste. Então enviarei eu, para que te tragam de lá. Porque hei de perder-vos aos dois no mesmo dia. Rebeca disse a Isaque: Dá-me nojo viver ao lado das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et como as que há por aqui, para que seguir vivendo? Gênesis 28. Chamou, pois, Isaque a Jacó, abençoou e deu-lhe esta ordem: Não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ali mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai te abençoe, te faça fecundo e te acrescente, e que te convertas em assembleia de povos. Que te dê a bênção de Abraão a ti e à tua descendência, para que te faças dono da terra onde viveste e que Deus deu a Abraão. E despediu Isaque a Jacó, o qual foi-se a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó, e de Esaú. Viu Esaú que Isaque havia abençoado Jacó, e o enviava a Padã-Arã a tomar mulher ali, e que ao abençoá-lo havia-lhe dado esta ordem: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia partido para Padã-Arã. Viu, pois, Esaú que as filhas de Canaã eram mal vistas de seu pai Isaque, e indo Esaú a Ismael, tomou por mulher, além das que tinha Malate, filha de Ismael, o filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba e foi a Harã. Chegando a certo lugar, dispôs-se a passar a noite ali, porque já se havia posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a como travesseiro e deitou-se naquele lugar. E teve um sonho. Sonhou com uma escada apoiada na terra, e cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E viu que Javé estava sobre ela, e que lhe disse: Eu sou Javé, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado dou-a para ti e tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra e te estenderás ao poente e ao oriente, ao norte e ao sul, e por ti serão abençoadas todas as linhagens da terra, e por tua descendência. Olha que eu estou contigo, guardar-te-ei por onde quer que vás e te devolverei a este solar. Não te abandonarei até haver cumprido o que te disse. Despertou Jacó de seu sonho e disse: Assim, pois, está Javé neste lugar e eu não sabia. E assustado disse: Que temível é este lugar! Isto não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. Levantou-se Jacó de madrugada, e tomando a pedra que havia colocado como travesseiro, erigiu-a como estela e derramou azeite sobre ela. E chamou aquele lugar Betel, embora o nome primitivo da cidade fosse Luz. Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus me assiste e me guarda neste caminho que percorro, e me dá pão para comer e roupa com que vestir-me, e volto são e salvo à casa de meu pai, então Javé será meu Deus,
e esta pedra que ergui como estela será casa de Deus, e de tudo que me deres pagar-te-ei o dízimo. Gênesis 29. Jacó pôs-se a caminho e foi-se ao país dos orientais. Quando eis que divisa um poço no campo, e ali mesmo 3 rebanhos de ovelhas descansando junto a ele, pois daquele poço se dava de beber aos rebanhos. Sobre a boca do poço havia uma grande pedra. Ali se reuniam todos os rebanhos. Revolvia-se a pedra de cima da boca do poço, dava-se de beber às ovelhas, e devolvia-se a pedra a seu lugar sobre a boca do poço. Jacó disse-lhes, aos pastores: irmãos, de onde sois? Disseram eles: somos de Harã. Conheceis Labão, filho de Nacor? Conhecemo-lo. Encontra-se bem? Muito bem, precisamente ali chega Raquel, sua filha, com as ovelhas. Disse ele: ainda é muito de dia, não é hora de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Contestaram: não podemos até que se reúnam todos os rebanhos e se revolva a pedra de sobre a boca do poço. Então, daremos de beber às ovelhas. Ainda estava ele falando com eles, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois era pastora. Assim que viu Jacó a Raquel, filha de Labão, o irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca e deu de beber às ovelhas de Labão, o irmão de sua mãe. Jacó beijou Raquel e logo irrompeu em soluços. Jacó anunciou a Raquel que era parente de seu pai e filho de Rebeca. Ela saiu correndo e anunciou a seu pai. Assim que ouviu Labão falar de Jacó, o filho de sua irmã, correu a seu encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Então ele contou a Labão toda esta história, e Labão disse-lhe: em suma, tu és osso meu e carne minha. E Jacó ficou com ele 1 mês comprido. Labão disse a Jacó: acaso porque sejas parente meu has de servir-me de graça? Indica-me qual será teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, a maior chamada Lia, e a pequena Raquel. Os olhos de Lia eram ternos. Raquel, em troca, era de bela presença e de boa aparência. Jacó estava apaixonado por Raquel. Assim, pois, disse: servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha pequena. Disse Labão: melhor é dá-la-te que dá-la a outro. Fica comigo. Serviu, pois, Jacó por Raquel 7 anos, que lhe pareceram como uns poucos dias, de tanto que a amava. Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, que se cumpriu o prazo, e quero casar-me com ela. Labão reuniu todos os do lugar e deu um banquete. Logo à tarde tomou sua filha Lia e levou-a a Jacó, e este uniu-se a ela. Labão deu sua escrava Zilpa como escrava de sua filha Lia. Fez-se de manhã, e resultou que aquela era Lia. Jacó disse a Labão: o que é que fizeste comigo? Não te servi por Raquel? Pois, por que me enganaste? Labão disse: não se usa em nosso lugar dar a menor antes que a maior. Cumpre esta semana, e te darei também a outra pelo serviço que me prestarás ainda outros 7 anos. Assim fez Jacó, e havendo cumprido aquela semana, deu-lhe por mulher sua filha Raquel. Labão deu sua escrava Bila como escrava de sua filha Raquel. Ele uniu-se também a Raquel, e amou Raquel mais que a Lia, e serviu na casa de seu tio outros 7 anos mais. Viu Javé que Lia era desprezada e a fez fecunda, enquanto que Raquel era estéril. Lia ficou grávida e deu à luz um filho ao qual chamou Ruben, pois disse: Javé reparou em minha aflição, agora sim me amará. Meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Javé ouviu que eu era desprezada e deu-me também este. E chamou-o Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez, meu marido se afeiçoará a mim, já que lhe dei 3 filhos. Por isso chamou-o Levi. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvo a Javé. Por isso chamou-o Judá, e deixou de dar à luz. Gênesis 30. Viu Raquel que não dava filhos a Jacó, e ciumenta de sua irmã disse a Jacó:
dá-me filhos, ou senão me morro. Jacó irritou-se com Raquel e disse: estou eu acaso no lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre? Ela disse: aí tens minha criada Bila, une-te a ela e que dê a luz sobre meus joelhos, assim também eu terei filhos dela. Deu-lhe, pois, sua escrava Bila por mulher, e Jacó uniu-se a ela. Concebeu Bila e deu a Jacó um filho. E disse Raquel: Deus me fez justiça, pois ouviu minha voz e me deu um filho. Por isso chamou-o Dan. Outra vez concebeu Bila, a escrava de Raquel, e deu a Jacó um segundo filho. E disse Raquel: travei-me com minha irmã a braço partido e pude vencê-la, e chamou-o Naftali. Vendo Lia que havia deixado de dar à luz, tomou sua escrava Zilpa, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, a escrava de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: que sorte! E chamou-o Gade. Zilpa, a escrava de Lia, deu a Jacó um segundo filho, e disse Lia: feliz de mim, pois me felicitarão as demais. E chamou-o Asser. Uma vez foi Ruben no tempo da colheita do trigo, e encontrou no campo umas mandrágoras que trouxe a sua mãe Lia. E disse: Raquel a Lia: queres dar-me as mandrágoras de teu filho? Respondeu-lhe: é pouco haveres levado meu marido, que ainda por cima vais levar as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: seja, que se deite contigo Jacó esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. À tarde, quando Jacó voltou do campo, sai Lia a seu encontro e diz-lhe: tens que vir comigo porque paguei por ti umas mandrágoras de meu filho. E ele deitou-se com ela aquela noite. Deus ouviu Lia que concebeu e deu um quinto filho a Jacó. E disse Lia: Deus me deu minha recompensa a mim, que tive que dar minha escrava a meu marido. E chamou-o Issacar. Lia concebeu outra vez e deu o sexto filho a Jacó. E disse Lia: Deus me fez um bom presente. Agora sim me apreciará meu marido, pois lhe dei 6 filhos. E chamou-o Zebulon. Depois deu à luz uma filha, a qual chamou Diná. Então lembrou-se Deus de Raquel. Deus a ouviu e abriu seu ventre, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: tirou Deus minha afronta. E chamou José como dizendo: acrescente-me Javé outro filho. Quando Raquel havia dado à luz José, disse Jacó a Labão: deixa-me que me vá a meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos pelos quais te servi, para que me vá, pois bem sabes sob que condições te servi. Disse-lhe Labão: se em algo me estimas, eu estava sob um malefício, mas Javé me abençoou graças a ti. E acrescentou: fixa-me tua paga e ta darei. Respondeu-lhe: tu sabes como te servi, e como foi teu gado comigo. Bem pouca coisa tinhas antes de vir eu, mas já se multiplicou muitíssimo, e Javé te abençoou a minha chegada. Pois bem, quando vou fazer eu também algo por minha casa? Disse Labão: que hei de dar-te? Respondeu Jacó: não me deis nada. Se fizeres por mim isto, voltarei a apacentar teu rebanho. Presta atenção. Vou desfilar hoje com todo o teu rebanho. Aparta toda a ovelha negra e as cabras pintas e manchadas, e isso será minha paga e a garantia de minha honradez no dia de amanhã. Quando te apresentar para controlar minha paga, tudo que não for pinto e manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, será o que roubei. Disse Labão: bem, seja como dizes. E naquele mesmo dia apartou os machos caprinos listrados e manchados, tudo que tinha em si algo de branco, assim como tudo negro entre as ovelhas, e confiou a seus filhos, interpondo 3 jornadas de caminho entre ele e Jacó. Este último apacentava o resto do rebanho de Labão. Então Jacó conseguiu umas varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, e lavrou nelas umas entalhes brancos, deixando a descoberto o branco das varas, e fincou as varas assim lavradas nas pias ou bebedouros aonde vinham as reses para beber, justo diante das reses com que estas se acasalavam ao aproximar-se para beber. Ou seja, acasalavam-se à vista das varas, e assim pariam crias listradas, pintas ou manchadas.
Logo separou Jacó os machos, lançando-os ao listrado e negro que agora havia no rebanho de Labão, e assim foi formando uns rebanhos próprios que não misturava com o rebanho de Labão. Além disso, sempre que se acasalavam as reses vigorosas, colocava-lhes Jacó as varas ante os olhos nas pias, para que se acasalassem sob a influência das varas. Mas quando o gado estava fraco, não as punha, de modo que as crias fracas eram para Labão, e as vigorosas para Jacó. Assim este prosperou muitíssimo, e chegou a ter rebanhos numerosos, e servas e servos e camelôs e jumentos.